não atrapalha, né? Não vai, Tá. não bagunça. Suani, então vamos começar. Eu queria primeiro te agradecer muito, né, por ter aceitado o convite aí, você aí parceira dessa iniciativa, né, desse movimento aí pela bioenergia. E quando eu vi o lançamento desse Atlas, eu digo, bom, tem que chamar a Suani para falar para a gente. E como a gente conversou antes, Suani, gostaria que você aí pudesse aproveitar aí uns minutinhos, se apresentar para os alunos aí, para o pessoal que nos assiste, mostrar aí Tá como bom. é que você desenvolveu sua carreira. Muito obrigado, Suani. Tá, muito obrigado, Gonçalo. É um prazer. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou engenheira química, né? Eu brinco que eu fui um dia engenheira química, porque agora eu estou mais na área de planejamento energético, mas enfim, né? Eu sou engenheira química, me formei em 1972, a maioria dos alunos, o pessoal ainda não era nem nascido. Aí fiz mestrado e doutorado no Instituto de Energia e Ambiente, que na época chamava Instituto de Eletrotécnica e Energia, no programa de pós-graduação em energia, né? E aí eu terminei o doutorado em 1999, aí já comecei a trabalhar como orientadora, na época era professora colaboradora, e aí, depois, mais tarde, não tinha vaga ainda na época para ter concurso, só em 2006 é que abriu a vaga para concurso, que aí eu fiz o concurso e fiquei, então, como professora em full-time, RDIDP, né? Mas desde que eu terminei o doutorado em 99, a partir de 2000, a gente já tinha esse grupo de pesquisa em bioenergia, na época chamava CENBio, Centro Nacional de Referência em Biomassa, e aí eu fiquei como coordenadora desse centro. Esse centro foi criado com um acordo de cooperação do Instituto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, e uma ONG dirigida pelo professor José Roberto Moreira, a Biomass Users Network. E esse convênio durou alguns anos. Depois, quando o convênio expirou e o próprio Ministério já não tinha mais muito interesse em continuar, a USP absorveu o grupo, né? Ficou ainda com o nome de CENBio, até que há poucos anos atrás, numa reformulação geral, quando o Instituto, inclusive, mudou de nome para Instituto de Energia e Ambiente, então o grupo mudou o nome de CENBio para Grupo de Pesquisa em Bioenergia, que é o que a gente está lá fazendo até hoje, né? Eu tenho 8 alunos de doutorado orientados que eu oriento, né? Tenho mais um grupo de pós-docs, né? Esses pós-doc, alguns orientam também alunos de mestrado. Então, é o grupo que a gente tem lá. Agora, com a pandemia, todo mundo trabalhando em forma virtual, né? Mas, enfim, só para dar uma visão geral para vocês, né? Muito, muito impressionante, viu, Sônia? Eu não sabia, eu não conhecia essa história. Eu não sabia que tinha Então, começado assim. Muito pelo meio do impressionante. caminho, de 2002 a 2006, eu também trabalhei na Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O professor José Goldenberg era secretário, aí eu fui secretária adjunta, entrei como assistente dele, depois passei para secretária adjunta e fiquei como secretária adjunta de Meio Ambiente até 2006, né? Mas continuei com as tarefas lá no grupo de pesquisa e dando as minhas aulas lá no programa, né? E hoje em dia, além de eu ser professora e orientadora do programa de energia do IE, eu sou também no programa de doutorado em bioenergia da Exalc, né? Que é aquele programa das 3 universidades, USP, Unicamp e Unesp, né? Eu também tenho os orientados lá. Por isso que eu estou com minha carga de orientação tão grande, né? Mas era isso, tá? Muito Então, aí, obrigado. contando um pouco também a história do Atlas, né? Na verdade, São Paulo já tinha há bastante tempo um atlas de energia solar, com potencial de energia solar, um atlas de energia eólica, com potencial de energia eólica, um atlas de PCH, né? Mas não tinha um atlas de bioenergia. E a Secretaria de Energia do Estado, né, que agora virou Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tinha muito interesse em ter um atlas de bioenergia para o Estado de São Paulo, com esses potenciais.
Então, quando apareceu esse projeto de pesquisa e desenvolvimento da CESP dentro do contexto da ANEEL, foi uma oportunidade que a gente teve de ter financiamento para poder fazer esse atlas, né? E foi aí que, então, nós ficamos 2 anos trabalhando nesse atlas, foi uma equipe bastante grande de professores e alunos envolvidos, né? E aí, o ano passado, ele foi publicado, né? No nosso site, que eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouco, a gente tem a versão eletrônica do atlas, né? A versão digital, né? Não só com os mapas, mas também com todo o texto, que tem a metodologia desenvolvida, os resultados principais, né? Que é o que eu vou estar mostrando aqui. Tá? Então, era isso. Posso começar, Gonçalo? Perfeito, excelente. Tá bom, muito obrigada. Então, na verdade, só fazendo uma contextualização antes da gente entrar no Atlas propriamente dito, né? Só para a gente lembrar que biomassa, a gente tem diferentes tipos de biomassa sendo usadas, né? E, é claro, a gente tem a chamada biomassa tradicional, né? Que nada mais é do que lenha ou resíduos de madeira que são queimados em fogões a lenha muito ineficientes, principalmente nos países em desenvolvimento, em regiões mais pobres do Brasil, né? Mas o que a gente vai trabalhar sempre com a nossa biomassa moderna, ou bioenergia moderna, né? É esse lado esquerdo aqui dessa apresentação, né? Onde a gente tem, então, o uso de culturas agrícolas, o uso de manejo de florestas, né? O uso de resíduos agrícolas e florestais, os resíduos de agroindústrias, né? E resíduos sólidos urbanos, né? Mas é claro que, quando a gente está falando desses resíduos, esses resíduos, dependendo do tipo de resíduo, podem ser usados para alimento, para alimentação animal, para produção de químicos, né? Para materiais e, claro, para energia, né? Esse é o grande ramo da bioeconomia como um todo, né? E a vantagem desse uso como bioenergia é que, primeiro, a gente tem que levar em consideração os outros usos também, que é para a gente garantir que esse uso de energia é sustentável e não está prejudicando os outros usos, né? Mas, se a gente olhar esses diagramas aqui embaixo, que indicam as perdas, a gente pode perceber que, quando eu uso a biomassa tradicional, né, aquela lenha, em fogões de lenha, né, eu tenho uma quantidade de perdas muito grande, o que eu aproveito de energia útil muito pequeno, são equipamentos muito ineficientes e poluentes. Quando eu uso a bioenergia moderna, né, para aquecimento ou para diferentes usos, né, eu tenho uma quantidade de perdas bem mais reduzida, né, que é o que a gente vai considerar aqui no nosso estudo, né? Então, e por que esse foco na bioenergia, né, contribuindo junto com as outras renováveis, né? Porque ela garante uma contribuição para a redução dos gases de efeito estufa, ela garante um aumento na segurança energética, porque ela pode diversificar as matrizes energéticas dos países, né? Não depende de combustíveis importados. Ela apresenta oportunidades econômicas importantes, como criação de empregos, principalmente na zona rural, né? Tem uma sinergia muito importante com o gerenciamento de resíduos e qualidade do ar e da água, porque esses resíduos, se eles forem descartados de forma inadequada, eu tenho problemas de impactos ambientais. Então, na hora que eu estou usando esses resíduos para aproveitamento energético, eu estou evitando esses impactos ambientais. E, nos países de desenvolvimento, em algumas regiões menos desenvolvidas do Brasil, a gente tem uma colaboração importante para o aumento no acesso à energia, né? No mundo, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas, né? Eu não sei se agora dá para ver. Então, a gente tem no mundo em torno de quase 3 bilhões de pessoas que não têm acesso à energia, que dependem de velas, lamparinas, etc. Então, esse aproveitamento energético de resíduos é bastante importante. Quando a gente vai falar em aproveitamento energético, que foi isso que a gente fez aqui no nosso Atlas, né, dependendo do tipo de resíduo, e aqui esse esqueminha mostra diferentes opções de biomassa, né, eu tenho uma rota mais adequada, né,
para produzir aquele uso final que eu tenho interesse, né? Então, o Atlas focava basicamente na produção de energia elétrica e biometano, né? Então, nós olhamos os diferentes tipos de resíduos existentes no estado de São Paulo, para cada um dos municípios, né? E vimos qual era a melhor rota tecnológica para converter esse resíduo em calor ou eletricidade. Então, nós olhamos, por exemplo, resíduos orgânicos com biodigestão anaeróbia, resíduos de biomassa sólida por gaseificação ou por combustão em ciclo Rankine, dependendo da quantidade, dependendo da escala da produção. Também isso é importante a gente lembrar que no mundo a gente ainda tem mais de 70% da eletricidade que é produzida de forma não renovável, apenas 27%, 27,3% é de origem renovável, puxado principalmente pelas hidrelétricas, e seguida por eólica, solar e a biomassa com 2,2% de participação nessa matriz de eletricidade mundial. Então, a gente ainda tem bastante espaço para crescer no mundo, né? No Brasil, com os nossos 170 gigawatts instalados, a bioenergia responde por 15 gigawatts, nos diferentes setores, cana-de-açúcar, papel e celulose, madeira, etc., correspondendo a 9%. Né? Na nossa matriz de 170 gigawatts, a gente tem 109 gigas provenientes de hidrelétricas, né? 2,5 de solar, 1,5 de eólica, né? 2 gigas de nuclear, né? E 26 gigas de outras termoelétricas. No estado de São Paulo, né? Que responde por 27 gigawatts de potência instalada, né? A bioenergia participa com 6,1 gigawatts, né? Que são principalmente devidas ao setor sucroalcooleiro e à cogeração com bagaço. E por que a bioenergia é considerada uma energia renovável junto com a energia solar e a energia eólica, fotovoltaica, etc., né? Porque, na verdade, como a gente sabe, quando a nossa cultura, a nossa planta está crescendo, ela, para poder crescer e se formar, ela retira CO2 da atmosfera no processo de fotossíntese, né, absorvendo esse CO2. Então, o mesmo CO2 que depois é emitido quando eu queimo o biocombustível, por exemplo, um etanol no motor de carro, ou quando eu queimo bagaço de cana numa caldeira, ele é absorvido no processo de crescimento da cultura das plantações de cana, né? Por que esse balanço final não é completamente zero, né? Porque eu tenho ainda alguns consumos de fósseis que entram nesse ciclo, né? Por exemplo, o óleo diesel usado nas operações agrícolas, no transporte, né? Nas colheitadeiras, né? No caso da cana, né? Eu tenho também emissões devidas aos fertilizantes, que muitos são de origem fóssil. Então, eu tenho ainda alguns tópicos onde eu tenho um consumo de fósseis, que então tem uma emissão de CO2, e é por isso que a gente não tem um balanço de carbono totalmente zerado, né? Mas isso aí daria para a gente conversar uma palestra inteira só sobre essas questões e sobre as perspectivas, inclusive, de melhorar ainda mais esse balanço de carbono, associando o setor sucroalcooleiro com a captura e estocagem de CO2. A bioenergia ela é uma ferramenta importante para a gente associar ao NDC do Brasil, né? O NDC é o acordo do Brasil, né? National Determined Contribution, que o Brasil assumiu no Acordo de Paris, né? Visando reduzir em 37% as suas emissões de carbono até 2025 e até 2030 reduzir em 43%. É claro que essa redução de emissões inclui uma redução importante no desmatamento, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, mas certamente
a bioenergia substituindo combustíveis fósseis, ela é uma ferramenta importante, uma opção significativa para o país. E a gente precisa, então, por causa disso, saber exatamente qual é o nosso potencial. No passado, né, antes da gente fazer esse atlas que nós lançamos agora, nós fizemos um atlas de bioenergia para o Brasil. Né? Fizemos 2 versões, uma em 2009 e uma em 2012, foram projetos financiados pelo Ministério de Minas e Energia, né? Onde a gente fez também para diferentes municípios do Brasil e para as culturas mais importantes qual era o potencial. Né? Naquela época, a gente não tinha a opção de fazer mapas interativos, georreferenciados, como a gente fez aqui. A gente fez apenas mapas impressos em PDF com a informação, né, além das tabelas, dos municípios onde eu tinha os potenciais. Né? Então, pelo mapa, a gente vê os municípios mais escuros, que são os que têm maior potencial. Né? Por exemplo, aqui nós temos um mapa de eletricidade no setor sucrocoleiro, a gente tem um mapa de potencial de biogás, né? Por exemplo, na região sudeste. Esses 2 atlas tiveram um sucesso relativamente grande e, em sequência, aproveitando a metodologia que nós já tínhamos desenvolvido nesses atlas, houve um atlas de energia elétrica feito para o Brasil, pela ANEEL, onde a gente colaborou, e vários outros estados fizeram os seus atlas, usando essa metodologia que nós desenvolvemos, como Alagoas, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, né? Mas, justamente, São Paulo não tinha o seu atlas. Né? E era daí o interesse do governo do Estado que a gente tivesse o atlas. Também, antes da gente fazer esse atlas que nós lançamos agora, a gente lançou, no contexto de um outro projeto, os mapas de potencial apenas de biogás e biometano. Foram mapas interativos também, que nós lançamos, estão no nosso site, né? Onde a gente viu, para diferentes municípios, os potenciais de aproveitamento energético na forma de biogás, ou de biometano, ou de potência elétrica. Né? Também mapas interativos, vocês têm no site, né? Para diferentes tipos de resíduos orgânicos, onde eu posso incluir a biodigestão anaeróbica. Né? Então, especificamente nesse caso, o objetivo era o potencial de biogás e biometano. E, finalmente, né, com esse projeto de pesquisa da SESP com a ANEEL, a gente teve esse Atlas de Bioenergia do Estado de São Paulo, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Né? Então, esse Atlas teve como objetivo levantar e apresentar espacialmente, em mapas georreferenciados e interativos, o potencial de geração de eletricidade a partir de resíduos de biomassa, em cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo. Né? Então, como vocês vão ver, eu vou ilustrar daqui a pouco, a gente, abrindo no site o mapa, a gente clica em cima de cada município e a gente tem os dados daquele município e os potenciais correspondentes. Na versão digital, em forma de publicação, vocês têm a metodologia que foi usada, em detalhes, né? E as tabelas com os resultados principais. Então, no caso de aproveitamento energético para a produção de biometano e energia elétrica, a gente considerou nas usinas de cana os resíduos que eu posso usar para produzir biogás e biometano, como a vinhaça, a torta de filtro e mesmo uma parte das palhas e pontas que não precisa ser deixado no campo. No caso de resíduos sólidos urbanos, nós fizemos 2 cenários, um cenário considerando que o resíduo sólido urbano seja disposto em aterro sanitário, e o biogás, então, é produzido e coletado no aterro, ou dentro do contexto da nova política nacional de resíduos sólidos, considerando que a fração orgânica seja separada do restante do resíduo, no processo de coleta seletiva, e seja, então, feito o aproveitamento biológico. Vimos o caso de esgoto doméstico,
o caso de resíduos de criação e abate de animais, bovinos, suínos e aves, e no setor de alimentos e bebidas, nós vimos os resíduos da indústria cervejeira. No caso de biomassa sólida, de resíduos de biomassa sólida, nós fizemos os potenciais de geração de energia elétrica, considerando, então, cogeração com bagaço de cana, resíduos agrícolas das principais culturas, milho, laranja, soja, feijão e trigo. Vimos resíduos dos beneficiamentos de produtos agrícolas, os principais que são beneficiados no estado de São Paulo, amendoim, café e milho. Olhamos o caso de resíduos sólidos urbanos, no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estudando as opções de incineração e gaseificação após a triagem na coleta seletiva. Essa separação entre incineração e gaseificação, como nós vamos ver, depende do porte do município e da disponibilidade de resíduos, né? A mesma coisa para os resíduos agrícolas também. E, por último, os resíduos de silvicultura, né? Processamento de madeira e resíduos florestais. Importante lembrar, né? E foi o que se confirmou aqui nesses mapas, que a biomassa é um recurso energético que é disperso geograficamente, né? E, por isso, é importante avaliar a quantidade existente e os recursos disponíveis. Isso é relevante para a elaboração de estratégias para o aumento da participação da biomassa na matriz energética do Estado, do país, né, de uma região, e também permite a discussão de oportunidades para o desenvolvimento social e econômico. Especificamente, no caso dos mapas georreferenciados e interativos, nós avaliamos o potencial da quantidade de biomassa disponível e quanto seria o aproveitamento energético por região e por município, né? Como a gente vai ver, a gente tem diferentes layers que podem ser selecionados individualmente ou combinados e que permitem, então, a seleção do potencial para cada um dos resíduos, incluindo a localização de áreas de proteção ambiental e de infraestrutura energética disponível, porque é importante a gente saber, próximo daquele potencial que a gente tem, onde está a infraestrutura correspondente, né? Não apenas a infraestrutura do setor elétrico, mas a infraestrutura de distribuição do gás natural, pensando no aproveitamento do biometano. Então, as tecnologias de conversão que nós utilizamos, elas foram escolhidas de acordo com cada tipo, né? Então, a biodigestão anaeróbia foi adotada para calcular os potenciais de aproveitamento de energia elétrica ou biometano, considerando resíduos orgânicos, resíduos de abate, efluente líquido de cervejarias, dejetos de bovinos, suínos e aves confinados, esgoto sanitário, fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos e os resíduos orgânicos, os resíduos possíveis de aproveitar no setor sucroalcooleiro, vinhaça, torta de filtro e palha. A gente usou a tecnologia de gaseificação para o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos e resíduos diversos de agricultura para potenciais abaixo de 10 megawatts. Para potenciais acima de 10 megawatts, a gente considerou os resíduos em ciclos de combustão, ciclos a vapor, ou especificamente no caso de resíduos sólidos urbanos, incineração. Esse nível de 10 megawatts foi de acordo com a disponibilidade comercial das tecnologias que foram selecionadas. No caso específico do setor sucroenergético, então, o potencial de biometano e energia elétrica foi calculado a partir da quantidade de resíduos gerados na produção de etanol das usinas. Nós tínhamos a listagem de todas as usinas do estado de São Paulo, se não me engano, 206 usinas, né? E, no caso da cogeração, a gente usou bagaço, palha de cana e torta de filtro também, torta de filtro no caso da biodigestão anaeróbica, né? A vinhaça foi calculada a partir da produção média de etanol das usinas, né? E na conversão
energética da palha, torta e vinhaça, na biodigestão anaeróbica, a gente considerou duas opções. O biogás sendo purificado para produzir biometano ou então sendo alimentado em grupos motogeradores para a geração de energia elétrica. No caso específico do aproveitamento energético do bagaço na cogeração, a gente fez cenários de potenciais mais eficientes para a geração de energia elétrica e térmica. Então, nós fizemos 3 cenários, com excedentes sendo gerados de 20 kWh por tonelada de cana, 40 kWh por tonelada de cana ou 126 kWh por tonelada de cana. Esse último, considerando a geração também na entre-safra, com aproveitamento de resíduos da palha. Nas estações de tratamento de esgoto, a estimativa do potencial energético foi feita a partir da população total de cada município, considerando a média de geração de esgoto per capita no Brasil, 160 litros por dia por pessoa. O processo de biodigestão anaeróbica usado, considerando reatores do ASB e considerando novamente as opções de purificação ou de geração de energia elétrica. Importante que nós fizemos 2 cenários, um cenário real, em que a gente considerou a fração atual do esgoto coletado em cada município, que é encaminhada para a ETE, e um cenário ideal, em que a gente considerou justamente o ideal que a gente atinja, né, que todo o esgoto produzido fosse coletado e encaminhado para a ETE. É importante a gente comentar que no cenário real, mesmo a fração de esgotos sendo encaminhada para tratamento na ETE, na maior parte dos casos a gente não tem a geração de biogás e o aproveitamento energético, né? Então, por isso, esse cenário real também foi um cenário importante. Nos resíduos sólidos urbanos, a gente fez a estimativa a partir do potencial de cada município, pela população total de cada município, e adotada a média de geração de resíduos per capita de acordo com o número de habitantes de cada município, né? Existe o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado, que foi uma referência importante que nós usamos. Nós fizemos 2 opções, considerando a disposição em aterros sanitários, então a parte orgânica sendo transformada em biogás, e calculamos, então, esse potencial de biogás, ou dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o aproveitamento energético do resíduo após a triagem, né? Separando a matéria orgânica para biodigestão, separando os recicláveis e, então, os rejeitos sendo encaminhados para incineração ou para gaseificação, dependendo do porte. Importante lembrar que, no caso da gaseificação, de acordo com os requisitos da tecnologia, a gente tem que fazer um pré-tratamento de moagem, secagem, para produzir o chamado CDR, né? A gente ainda tem, infelizmente, no estado de São Paulo, lixões, como esse da fotografia ilustrando, um exemplo negativo, né? Mas nós consideramos, na hora da disposição em aterros sanitários, que todo o resíduo produzido no estado fosse depositado em aterros sanitários. Já falei. No caso específico de aproveitamento energético, então, nós consideramos, como eu mencionei, que a parte orgânica é enviada para o tratamento de biodigestão anaeróbica, produzindo biogás, e o resíduo resultante da triagem e da separação, então, é encaminhado para a tecnologia de aproveitamento energético. Importante a gente lembrar que todos os fatores de conversão que nós utilizamos foram plantas existentes no país e as tecnologias selecionadas obrigatoriamente satisfazem os padrões ambientais de legislação do Estado de São Paulo, né? Essa linha de corte de 10 megawatts, que corresponde à disponibilidade das tecnologias, ela corresponde aproximadamente a municípios de 800 mil habitantes. Então, isso significa que eu posso pensar em fazer incineração, se eu não for fazer arranjos de municípios, né? Que é uma coisa que, às vezes, politicamente a gente não consegue fazer, mas se eu quiser trabalhar com os municípios de forma independente,
Eu preciso ter municípios acima de 800 mil habitantes, né? Que são, então, grandes municípios. Né? Municípios abaixo dessa população são municípios que têm um potencial abaixo de 10 megawatts, e eu, então, tenho que trabalhar com gaseificação. No setor de pecuária, nós consideramos o processo de biodigestão anaeróbica, tanto no abate de animais, como na criação de animais, né? Animais confinados. Né? No caso de bovinocultura, como a gente tem uma bovinocultura extensiva, né? A gente considerou o caso em que eles são confinados para produção de leite ou para engorda visando o abate. Também aqui, a purificação de biogás sendo considerada para a produção de biometano ou geração de energia elétrica em grupos motogeradores. No setor de abate de animais, foi considerado os efluentes líquidos resultantes dos processos, porque os demais resíduos, como sangue, gorduras, etc., não foram considerados porque eles têm outros usos e têm um valor comercial. Na criação animal, foi considerado, então, o confinamento e os dejetos produzidos durante esse período de confinamento. Como eu falei, bovino de corte, bovino leiteiro, né? Na suinocultura, os dejetos gerados no período de engorda, na avicultura, criação de aves de corte e aves de postura, né? Para a produção de ovos. Alimentos e bebidas, a gente trabalhou com o grupo de cervejarias, considerando os efluentes líquidos gerados no processo, porque os demais resíduos possuem valor comercial e têm outra destinação mais adequada. Os resíduos agrícolas de biomassa sólida, a gente considerou os resíduos mais relevantes no estado: resíduos agrícolas laranja, resíduos de poda de laranjais, milho, resíduos da colheita, como folha e palha, feijão, resíduos da colheita, que é a palha do feijão, soja, resíduos da colheita, palha, trigo, resíduos da colheita também. Importante que, em todos esses casos, que se havia necessidade de deixar uma parte dos resíduos no campo para fins ambientais, de proteção do solo, isso foi também considerado de acordo com as referências que a gente obteve. Agroindústrias, a gente considerou amendoim, café e milho. Silvicultura, a gente considerou processamento de resíduos em serrarias, considerando que em movelarias, por exemplo, em serrarias, a gente tem uma geração de 50% de resíduos, uma quantidade bastante grande, em forma de maravalha, pó de serra, costaneiras, etc. E resíduos de manejo florestal, né? Considerando uma produtividade florestal de 40 metros cúbicos por hectare ano, uma densidade média das espécies de 0,45 tonelada por metro cúbico estéreo, e consideramos sistemas convencionais de turbina a vapor em ciclo Rankine. Quando a gente considera o total de municípios com os maiores potenciais, a gente tem, então, aí nessa tabela, Guaíra, Sertãozinho, Morro Agudo, São Paulo, Ariranha, Pirassununga, Pitangueiras, Pradópolis, Novo Horizonte, Pontal. Nós fizemos isso para cada um dos tipos de resíduos, né? Eu não vou passar um por um aqui, porque a gente não teria muito tempo. Olhando o potencial total e comparando com o potencial do Estado, né, a gente percebe, né? Então, aqui eu tenho uma primeira coluna que tem o potencial em terawatt gerado por ano para diferentes tipos de resíduos. Aqui a gente tem a relação entre o potencial calculado na coluna da esquerda e o consumo de energia em setores. Então, a gente fez o consumo, comparando com o consumo residencial, comparando com o consumo industrial, né? Então, claro, como esperado, essa última linha de bagaço com excedente de cogeração é o que tem o maior potencial, de 46 terawatt-hora por ano, né? Mais do que 100% do consumo residencial e 94% do consumo industrial no Estado.
importante dizer que todos esses dados foram calculados, tanto de potenciais como de consumo, no base de 2017, porque o projeto começou em 2018, então nós trabalhamos com a base de 2017. Mas importante também ressaltar que, como a gente tem tudo isso em planilhas Excel, basta a gente substituir a população, a produção agrícola pelo IBGE, etc., que automaticamente a gente tem o cálculo dos potenciais atualizados para novos anos, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho dos atlas, dos mapas, né? Eu vou abrir aqui, eu acho, não sei se eu puser aqui, agora eu preciso que vocês me ajudem. Vocês estão vendo o mapa do estado de São Paulo que eu coloquei aqui? Ou eu tenho que trocar acho que eu tenho que trocar a tela, né? Tem que trocar a tela. Isso. Então, esses mapas eles estão disponíveis no site do Estado de São Paulo, desculpa, o mapa do Estado de São Paulo está disponível no site do GBio, né? Aqui, inicialmente, eu estou ilustrando a infraestrutura existente, né? Vejam que eles são mapas interativos, então, se eu, por exemplo, quiser só a infraestrutura de gás natural, né? Então, eu posso tirar a parte de infraestrutura elétrica, de unidades de conservação, então eu tenho os pontos de entrega de gás natural e as estações de compressão, e os gasodutos de transporte, né? Se eu quiser somente o setor elétrico, né? Então eu clico eu tenho as subestações, tenho as linhas de transmissão, né? Se eu quiser as unidades de conservação do Estado, eu também posso tirar, né? E eu tenho as unidades de conservação correspondentes. E daí eu posso escolher, né, no site qual é o produto que eu quero, né? Esse daqui, por exemplo, que eu escolhi para ilustrar para vocês, né, é o que tem, então, o setor sucroalcooleiro. Eu posso ter só a produção de biodigestão com resíduos, vinhaça, torta de filtro e palha, né? Posso escolher só cogeração com bagaço de cana, né? Ou posso escolher as duas coisas, né? E é importante, né, que quando eu clico em cima, espero que funcione, né? Isso. Né? Então, aqui, por exemplo, eu peguei um município qualquer, né? Por exemplo, Bocaina, né? Então, eu tenho os dados desse município, quanto ele moe de cana, qual é o potencial de energia elétrica excedente em cada um dos cenários, né? Enfim, né? Se eu pegar um outro aqui, por exemplo, Araçatuba, né? Então, eu tenho os dados para Araçatuba, né? Então, isso permite que, além de eu ter uma visão global do Estado, além de eu ter uma visão global, né? Porque os mapas são georreferenciados, então, por aqui, só olhando para os mapas, eu vejo onde eu tenho as regiões mais escuras, né? Onde eu tenho os potenciais maiores, né? E, se eu quiser os valores específicos, eu posso ir lá e posso procurar, né? É importante, vou mostrar para vocês aqui o site, né? Então, esse é o nosso site, onde a gente tem o mapa, né? Então, só para mostrar como é que vocês fazem, né? Se vocês entrarem no site do GBio, né? Então, aqui do lado, vocês têm especificamente, né, um link que fala sobre esse lançamento do Atlas, né? Tá? Então, aqui tem as informações básicas. Se vocês quiserem, por exemplo, acessar a versão digital do Atlas, que tem toda a metodologia e os dados numéricos dos resultados, é só clicar aqui. Ou, se eu quiser os mapas correspondentes a cada um dos resíduos, eu tenho aqui, né? Tá?
Então, eu vou voltar para a minha apresentação. Sueni, impressionante. Então, deu um trabalho danado, viu? Meu pessoal trabalhou bastante, né? Então, vocês têm mapas, por exemplo, como eu mostrei, do setor do sucro energético, né? O sucropoleiro, ou sucro energético, como eles gostam também de falar, né? A gente tem mapas dos processos de resíduos sólidos urbanos, né? Aqui, biogás de resíduos sólidos urbanos, né? Só separei alguns para ilustrar, né? Silvicultura, né? Processamento de madeira e resíduos de manejo florestal, agrícolas e agroindustriais, né? Aqui, por exemplo, acho que são os mapas para milho e para colheita de milho e beneficiamento de milho. A gente tem resíduos animais, aqui, por exemplo, é bovinos, abate e criação de bovinos, né? Engorda, de bovino de leite. Enfim, nessa metodologia que a gente considerou, a gente considerou a disponibilidade teórica dos resíduos, a partir de dados de estatísticas existentes para o Estado de São Paulo, né? Calculou as quantidades disponíveis, né? Garantindo que, se eu tiver que deixar, no caso de resíduos agrícolas, uma parte dos resíduos no campo para proteção do solo, eu vou deixar esses resíduos, né? Adotamos rendimentos de conversão de acordo com a tecnologia selecionada, né? Rendimentos de conversão no reator UASB, rendimentos de conversão no motogerador para geração de eletricidade, rendimento do ciclo Rankine, rendimento do sistema de gaseificação, né? E, claro, consideramos todos os padrões de sustentabilidade correspondentes, né? Então, no fundo, nós começamos com um potencial teórico, né, calculado a partir da quantidade de resíduos disponível, e depois nós chegamos no potencial técnico, né, a partir, então, dos rendimentos de conversão correspondentes, né? Nós não fizemos, ficou para um estudo futuro, não era nosso objetivo fazer o potencial econômico, né? Na verdade, nós podemos dizer que a gente chegou a olhar o potencial sustentável, porque, na verdade, a gente considerou que, no caso, por exemplo, de resíduos agrícolas, eu deixo no campo o que precisa ser deixado, por motivos ambientais, né? Então, em muitos casos, o potencial que a gente determinou é esse potencial sustentável, né? Mas é claro que o ideal é que a gente consiga, no futuro próximo, fazer o potencial econômico, para que a gente chegue nessa região verde aqui, que é justamente a região que engloba potencial econômico, técnico, sustentável, né? E a ideia é justamente diminuir o potencial econômico não sustentável, né? Aumentar economicamente o potencial sustentável, né? E desenvolver, né? Discutir políticas e possibilidades de investimento, né? Para que isso aconteça. É importante a gente dizer que a gente tem percebido um interesse muito grande, não apenas dos gestores, né, que ficam conhecendo o mapa e se interessam em conhecer mais detalhes, né? Eu amanhã vou fazer uma palestra com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, mas também investidores, né, que se interessam em saber onde estão aqueles potenciais visando possibilidades de investimento, né? É importante, como uma conclusão que a gente deve mencionar, é que a distribuição de eletricidade no estado de São Paulo ela é bastante homogênea, então a gente pode dizer que o potencial, quando a gente fala em potencial de eletricidade, a gente pode pensar em aproveitar no curto prazo, né, desde que a gente tenha políticas adequadas. Já no caso do gás natural, a nossa distribuição de gás natural ainda é heterogênea, nós temos alguns municípios que não têm acesso às tubulações de gás natural, então, se eu quiser fazer um aproveitamento energético de biometano, né, o que talvez fosse uma oportunidade para ser discutida são os gasodutos dedicados, né, como a usina Cocal está fazendo lá no município de Nangaratiba. Enfim, essa visualização dos mapas e dos layers permite a gente verificar
com bastante detalhes potenciais, né? Discutir a possibilidade de estratégias adequadas, inclusive a criação de hubs de bioenergia, né? E deixa em aberto essas perspectivas de projetos futuros, né? Com uma avaliação econômica do potencial e uma discussão mais detalhada das políticas existentes e das propostas de aperfeiçoamento. Acho que era isso. Aí vocês têm o meu e-mail e o site onde vocês têm os mapas. Então, era isso. Muito obrigada. Genial. Eu estou extremamente impressionado. Eu tenho algumas perguntas gerais. Você comentou no início, mas eu queria... primeiro, quanto tempo vocês levaram fazendo isso? 2 anos. 2 anos. 2 anos entre começar do zero, procurar levantamento de dados. O mais difícil é você conseguir dados, né? O setor cervejeiro foi muito difícil de conseguir, o setor sucrocoleiro, a lista das usinas, né? Por exemplo, o setor de papel e celulose a gente queria fazer, mas a gente não conseguiu os dados individuais das plantas de papel e celulose. Então, esse ficou de fora, né? Suani, então, foi uma dificuldade grande. Quantas pessoas trabalharam com você? Olha, eu tive comigo... porque eu sempre brinco, digo, eu não faço nada, eu só dou palpite, né? Mas eu tive 3 alunos de pós-doc, o Javier, a Marilyn e a Vanessa. Tive um aluno de mestrado, tive um aluno de doutorado, o Danilo. Acho que é isso, 1, 2, 3, 4, 5. O Djalma também ajudou um pouco, mas é mais um pós-doc que está fazendo pós-doc. 6 pessoas, entre pós-doc, alunos de doutorado, alunos de mestrado. Ou seja, foi um grupo extremamente enxuto, né? Pequeno para um trabalho gigantesco desse, que vocês fizeram em 2 anos. Em 2 anos. Qual foi o financiamento disso, Suani? Foi um projeto CESP da ANEEL, foi a CESP que financiou. E aí financiou o pessoal sob forma de bolsa, bolsista. Exatamente, sob forma de bolsa. Quer dizer... Na verdade, esse projeto foi um projeto maior, que envolveu toda uma parte de otimização do setor sucrocoleiro, feita por uma equipe lá da Polielétrica, coordenada pelo professor Dorel Soares Ramos, que foi o coordenador geral do projeto. Tem uma parte especificamente de biodigestão anaeróbia, com uma planta piloto na Unesp de Jaboticabal, sob a coordenação do professor Jorge de Lucas Neto, né? E nós que fizemos o Atlas. Então, a gente teve, digamos assim, 3 braços do projeto sob a coordenação geral do professor Dorel. Entendi. Suani, 2 questões. Tem algumas perguntas, mas eu acho que dá tempo. Em relação, qual é o consumo hoje do Estado de São Paulo? Assim, antes disso, como é que esse mapa vai ser atualizado? Como é que está a atualização desse mapa? Então, a gente ainda não pensou nisso, a gente está respirando depois de ter terminado o lançamento, né? Mas a atualização dele foi uma coisa que a gente discutiu com a CESP, talvez a CESP venha a fazer, né? É porque o mapa é todo, são planilhas, né? O sistema dele são todas planilhas Excel amarradas, né? Então, você, por exemplo, se você pegar a lista dos municípios e você simplesmente trocar a população, ou se eu for querer atualizar a produção de milho, então eu boto a nova produção de milho, o sistema já calcula automaticamente os novos potenciais. Exatamente. Mas a gente não está pensando nisso ainda. Porque será que o governo de São Paulo, por exemplo, não assumiria uma coisa como... Porque isso aí, na minha visão, para o investidor, o sujeito que vai começar a entrar na área, e tem muita gente no Brasil olhando isso, você ter à disposição um recurso desse é impressionante. É verdade. O governo de São Paulo não pensa em assumir isso como Amanhã eu vou ter uma reunião em que eu vou apresentar talvez uma versão mais reduzida, né,
mais mostrando o mapa interativo, enfim. Eu tenho que ainda diminuir um pouco essa versão para apresentar para ele. Mas vamos ver se a gente consegue, né? Suani, e qual é o consumo de energia elétrica do Estado de São Paulo? E, teoricamente, né, esses resíduos seriam capazes de cobrir quanto dessa demanda? Olha, deixa eu colocar aqui de novo aquela apresentação, que eu vou mostrar A lista de... aquela tabelinha que eu fiz a comparação, Isso. né? Acho Perfeito. ela ficou muito... Estou procurando aqui, já, já. Mais abaixo, salvo. Acho que abaixo. Acho que está aqui. Aí. Então você vê, aqui a gente não tem o valor específico do consumo residencial de São Paulo, mas, por exemplo, você veja que 46,1 terawatt por ano, que é o potencial de cogeração com bagaço, na tecnologia mais eficiente, é 115% do consumo residencial. Então, você pode dizer que o consumo residencial do Estado é em torno de uns 40 terawatts, né? Olha, Suani, sinceramente, eu não tinha entendido essa tabela. Eu olhei, mas enquanto você estava falando, são muitas informações. Exatamente. Eu não tinha entendido essa tabela. Então, por favor, deixa eu por favor. Vinhaça e torta através, por exemplo, de biogás, é isso, eu imagino? É 18% do consumo residencial. Perfeito, excelente. Quer dizer, se a gente soma tudo isso aí, é capaz Dá mais do que o dobro, né? Deve dar o dobro do consumo residencial, né? Acho que eu não tenho aqui somado, né? Mas, enfim. Muito bom. Como é essa tabela? Sony, essa apresentação... Pedir para o pessoal botar uma linha com o total aqui. Seria ótimo. Essa apresentação você poderia mandar para a gente? Claro. Eu gostaria muito de ter. Eu vou te pedir para você me mandar um e-mail, porque acho que eu não tenho seu e-mail. A gente falou só por WhatsApp. É verdade. Eu lhe mando você agora. Me manda um e-mail, né? Lhe mando sim. Tem aqui umas perguntas que eu acho que uma, inclusive, você já respondeu, que é o seguinte: saindo do circuito sucroalcooleiro, como a senhora avalia a viabilidade de plantas de biogás, cuja matéria-prima seja orgânico rural e orgânico de resíduo, né, urbano? A ideia é viabilizar, quer dizer, isso está bem dentro aí de sua apresentação, né? Está bem dentro da apresentação. Perfeito, né? Perfeito. A Mari Pavan está perguntando... Mas a gente não fez viabilidade econômica, tá? Perfeito, entendi. A tecnologia de gaseificação que está sendo considerada. Foram os dados da planta da Carbogás, que é um fabricante de gaseificador que fica em Mauá, e eles estão construindo uma planta de gaseificação de resíduo sólido urbano em Boa Esperança, em Minas Gerais. Né? Entendi. Então, eu trabalhei com os dados da Carbogás, que gentilmente nos cedeu. O Felipe Ferrari está perguntando também sobre o cooking oil, acho que é o óleo de cozinha usado, né? Se ele foi considerado em separado. A gente não fez óleo residual de fritura, não. Não fez, né? A primeira pergunta foi do Carlos Souza. A gente trabalhou só com resíduo de biomassa in natura, não biomassa processada. Ok. O Fabrício era uma boa ideia, é um projeto interessante para ser desenvolvido, mas a gente não fez. Eu, inclusive, Sônia, vi esse projeto com o pessoal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, tinha inclusive uma startup atuando exatamente em recolher esses óleos para a produção, eu acho que era de biodiesel. Isso, mas querendo para querosene de aviação. Eu tive um aluno que fez um doutorado direto comigo, Fernando Oliveira, que estudou essa questão de aproveitamento de resíduo de fritura para fazer biodiesel,
e fez uma análise de ciclo de vida, dos impactos e tudo mais, mas ele também não calculou o potencial para o Estado. Ele foi no outro rumo. Quer dizer, a gente agora está precisando do pessoal da análise econômica pegar esse material aí, né? É, Suani, eu tive recentemente, aliás, eu estou em conversas direto com o pessoal da Bahia, a gente inclusive está pensando em fazer um plano de bioenergia, né, para o Estado e tal. Vocês, por exemplo, topariam, sei lá, eventualmente serem contratados pelo Estado para fazer um certamente. Na verdade, eu não sei se você conhece o professor Oswaldo Soliano, que é da Universidade Federal da Bahia. O Soliano é um colega de muitos anos e ele estava muito interessado em fazer esse atlas de bioenergia para a Bahia, que não tem. E havia um edital da FAPESP com a FAPESB da Bahia, Eu lembro. e a gente colocou essa proposta, mas a gente não conseguiu, não passou, né? Então, certamente que a gente tem interesse e tem, inclusive, o interesse do Oswaldo Soliano em também trabalhar conosco, a gente já trabalha junto há muitos anos, né? Suani, Então, a vamos gente fazer teria todo então. interesse em fazer isso para a Vamos Bahia. vamos fazer essa conexão. Vamos fazer essa conexão Estamos à para a gente. disposição. Vamos sim. E Temos uma muito coisa interesse, também, porque a Bahia não tem. Você viu que não naquela tem. lista dos estados que eu mostrei para vocês aqui, né? Eu vi, não Não tem a tem Bahia. Bahia. Sônia, e um mapa como esse também poderia evoluir, ou melhor, poderia evoluir, não. Poderia, ao lado desse aí, né, que se concentrou mais na questão do resíduo, pensar também na questão da vocação, né? Ah, Ou sim, seja, áreas que, por exemplo, uma determinada biomassa dedicada à bioenergia poderia ser plantada, a claro, gente calculou esse potencial, né? lógico. E também uma outra coisa que a gente não fez, mas que é fácil de fazer, por exemplo, a partir desses resíduos agrícolas, imaginar, por exemplo, fazer biocombustíveis líquidos, etanol de segunda geração, né? Dá para É isso. pensar uma porção de outras opções que não era o objetivo da CESP aqui. Eles não tinham interesse nisso, mas que a gente pode fazer, né? Mas esse, por exemplo, com certeza é o interesse da Bahia, a gente mapear todo o Estado, considerando as diferentes opções que existem, né, para biomassas, e mandar bala, que você sabe, o Estado tem 50% de área de semiárido, sertão e Sem tal, que a dúvida. gente tem, né, que avançar nisso aí. Olha, tem uma pergunta, o Fabrício, você não gostaria de fazer a pergunta por escrito, não? Ou então, você tem Oi, 30 oi. segundos, por Sim, favor. Gonçalo. Primeiro, já Por favor. agradecendo o Gonçalo pela iniciativa, a professora Suani. Eu sou o Fabrício Mendes, sou doutorando orientado da Bruna, na Unicamp, e estou um pouco assustado, ao mesmo tempo motivado, porque, assim, eu estou há 1 ano e meio exatamente trabalhando com essa linha que a Suani apresentou no Atlas, né? O foco específico também é o Estado de São Paulo, considerando os resíduos agrícolas, né? Até troquei uns e-mails com a Suani recentemente, eu acho que ela deve lembrar, ontem, né, por Isso, coincidência, isso, isso. e, e assim, motivado porque, e um pouco assustado pelo fato de que tem muita coisa que você já quase que apresentou aqui, mas só para fazer uma pergunta específica, quando você falou dos resíduos agrícolas, você colocou especificamente a palha, aquilo que eu vi lá, laranja, que no caso é podas de É árvores, o que etc. sobra depois da colheita. Certo. Mas você considerou quantos por cento que é deixado no solo para manutenção do solo? Foi Cada considerado isso, um, né? cada Ou um teve uma específico? porcentagem. Cada um teve uma porcentagem. Aí você teria que dar uma olhada lá na metodologia, porque De eu não sei cada de um. cor. Mas cada um teve uma porcentagem diferente de acordo com o resíduo. E além desses resíduos, só para terminar, além dos resíduos da palha, etc., existem outros resíduos do processamento, né? Se a gente pegar um exemplo Isso. Esse é do do suco. agroindustrial. Esse está no agroindustrial. Ah, sim, entendi. Ok. Obrigado. Bom, Fabrício, eu acho que seu trabalho foi muito facilitado aí, viu, pelo time da Sony, mas Use à E, vontade. É só ele e não mais botar lá no desafiado site. ainda, Gonçalo. Mas tem uma linha que complementa, que eu acho super interessante. Depois eu queria com conversar certeza, com você. esses trabalhos não têm Obrigado. fim, eles não têm fim. Ô, Suani,
Bom, estamos encerrando aqui. Olha, eu estou, como eu disse, muito impressionado. Eu acho que você prestou um trabalho assim incrível para o país porque, embora você tenha feito para o Estado de São Paulo, você mostrou o que tem que ser feito, né? O que tem que ser feito. Gerou uma metodologia, gerou um conjunto de tabelas que, como você mesmo falou, é praticamente agora preencher com as características de cada... Quer dizer, sinceramente, eu já tinha visto o mapa por cima, eu vi que era mais denso do que ia me gastar muito tempo e daí veio a ideia, viu, de chamar o pai, né, a mãe da criança aí para nos explicar como é que isso foi feito, e eu estou extremamente impressionado. Como eu te disse, quero falar com você aí para a gente, junto com o Oswaldo, articular para o mapa aí da Bahia, e eu tenho a impressão que todos os estados deveriam ter isso aí, e também, na minha visão, ser uma coisa que o próprio estado assumisse a atualização. Porque isso tem que ser atualizado. Seria muito bom. Mas, Suani, te agradeço muito, viu? Foi um grande prazer. Agradecendo aí a todo mundo. Muito obrigado. Um abraço, boa tarde a todos, pessoal. Obrigado, boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.